de mulheres poderosas, fortes, que nos acompanharão nesse webinar. Vou pedir para... Ai, beleza! E eu vou começar a gravar a partir de agora, então, gravando, para que a gente tenha esse material. Boa tarde, hoje nós temos 3 convidadas, a Denise Lotito, a Maribel Selle e a Patrícia Scheffer. Elas estão conosco para discutir esse tema. Nada será como antes? Estratégias para a educação pós-pandemia. A nossa discussão até a semana passada, nós pensávamos sobre essa situação de isolamento social, dessa vida da educação no período do isolamento, no período da pandemia, e nós finalizamos essa trilha de formação pensando em acolhimento e motivação. Quem participou na semana passada acompanhou a professora Melina Vaz, que fez um webinar bem interessante, foi muito rico para todos nós, como todos têm sido, até com falsa modéstia, mas acompanhando as avaliações que os participantes sempre nos entregam. Hoje, então, nós vamos discutir estratégias para uma educação pós-pandemia. Como será quando voltarmos para a sala de aula presencial? E se não voltarmos tão logo, como será a situação da educação no Brasil? Como nós poderemos desenvolver outras maneiras de trabalhar? Ou faremos o mesmo? Ou voltaremos exatamente como estávamos antes de iniciar a pandemia? São perguntas que ficam na nossa cabeça, além de pensar esses alunos, crianças e jovens, isolados em casa, tentando trabalhar com conteúdos que nós mesmos transmitimos a eles. Como será que essas aprendizagens estão acontecendo e como nós retomaremos essas aprendizagens? Então, hoje nós vamos discutir esses aspectos da educação e convidamos, então, as professoras e coordenadoras para conversar conosco. Eu apresento a Denise Lotito, que vai apresentar as colegas. Denise, então, a palavra é com você. Fica à vontade. Você está mutada, Dê. Tenta liberar aí. Isso, tá, você está sem som, sem áudio. Oi, estão me ouvindo agora? Sim, Tá? sim, agora sim. Obrigada. Então, boa tarde. Eu agradeço aqui o convite da Kátia, da Andréia, para estar com vocês. Parabenizo aí a Digital House pelas palestras que estão sendo dadas aqui, essas discussões de temas super importantes nessa situação tão difícil para toda, né, a classe educadora. Eu trabalho na Fundação Telefônica Vivo, né? Cuido do projeto de formação continuada de professores online, que se chama Escolas Conectadas, e uma outra plataforma também de formação de professores, que se chama Trilhas, né? Para quem de vocês não conhece ainda os nossos projetos, são projetos, a gente tem um catálogo aí de mais de 30 cursos, todos voltados para ensino de metodologias inovadoras na educação. São cursos mediados, cursos autoformativos de 1 mês de duração, com carga horária que vai de 10 até 50 horas, com certificados por instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC. São formações totalmente gratuitas e será um prazer para a gente ter vocês lá conhecendo a plataforma, enriquecendo a nossa plataforma com a participação de vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação, né, do que vai acontecer depois, né? Eu acho que a gente não vai voltar tão cedo, né? Não é agora, mas é realmente importante a gente já se preparar, porque o que a gente vai encontrar quando chegar lá, né? Como estão nossos alunos, como estão nossos educadores?
quais são as consequências que toda essa situação de isolamento e de tentativas de atingir nossos alunos, dos alunos de estudarem e se desenvolverem, né? O que isso vai trazer, né? Certamente está sendo muito difícil para todo mundo, mas também, né, como toda situação difícil, a gente está tirando muitos aprendizados e talvez a gente leve alguns desses aprendizados para depois, né? Na nossa plataforma, nas nossas duas plataformas, nós temos cursos que podem ser úteis para vocês, professores, nesse momento, porque a gente trata de assuntos de como usar a tecnologia na escola, como inovar na sala de aula, né? Porque agora não é sala de aula, né? A gente trata, por exemplo, um dos temas dos cursos é espaços diferenciados, né? A gente está agora num espaço bem diferenciado, né? Que é esse espaço, cada um num lugar. Então, eu convido vocês para conhecerem nossos cursos, tem sempre inscrições abertas de cursos novos e estarem com a gente lá na plataforma. Mas eu não vou ficar falando muito aqui, eu trouxe para enriquecer nosso debate o time pedagógico do projeto, né? Então, a Patrícia, que é a coordenadora pedagógica da plataforma, e a Maribel, que é uma das mediadoras. Então, acho que elas vão ter muita coisa rica para conversar com vocês. Tá? Paty, você quer continuar por mim? Obrigada. Obrigada, Denise, Kátia, pelo convite, Maribel, pela parceria, e a todos que estão conosco hoje, né? Eu fico bem feliz com o convite para tratar de um tema que nos é tão caro, né, tão importante nesse momento, e confesso um pouco receosa por trazer recomendações, né, e estratégias num período em que todos navegamos por tantas incertezas, né? Então, falávamos ontem que, claro que há experiências anteriores que nos motivam, né, a esse compartilhamento e a essas trocas, mas nenhuma vivência anterior foi parecida, né, com o que a gente vive hoje. Então, são realmente ideias, estratégias que nós vamos trazer, mas que, claro, precisam ser testadas, validadas, adaptadas aos diferentes contextos, né? A gente traz, claro, já fazendo muitas ressalvas, porque tudo isso é bastante novo, né, para todos nós. E, como a Denise trouxe, esperamos, claro, que haja aprendizagens e haja aspectos positivos, né, depois de passado esse momento tão difícil. Então, nós trouxemos uma apresentação bem breve. Deixa eu ver se vou conseguir compartilhar. Pronto. E eu vou fazer só uma aberturinha para depois passar a palavra para Maribel, né, em relação a alguns eixos em que a gente pensou em distribuir a nossa fala. O primeiro deles, a Denise antecipou, né, é muito por inspiração dos Escolas Conectadas. A gente entende, então, que uma necessidade nesse momento e após é consolidar redes de apoio. Nós temos escolas conectadas como uma rede que já propõe esse apoio, já propunha antes da pandemia, né? Mas para além de uma rede de formações, ele é um espaço muito promissor de trocas, né? Então, nesse momento em especial, nós temos visto trocas muito bonitas, muito interessantes, né? Então, boa parte das nossas atividades avaliativas, por exemplo, consiste no compartilhamento de práticas inspiradas pelos cursos que professores têm implementado com seus alunos, né, nas suas vivências, e nesse momento, claro, de forma virtual ou com as alternativas, né, que houve para essa continuidade. Mas as redes nós entendemos que não são só digitais nesse momento. Então, a nossa proposta é a de que haja cada vez mais espaços, ambientes para trocas, não só entre educadores, mas, sobretudo nesse retorno, envolvendo outros profissionais, né? Saúde, assistência social, primando, claro, pelo bem-estar, que vai precisar ser restituído, né? Essa é uma demanda bem importante. Então, a rede que nós referimos aqui é tanto escolas conectadas, como inspirar outras redes, outros espaços em que essas trocas sigam acontecendo.
Um segundo aspecto, e esse a Maribel vai tratar com bastante detalhe, né, é o conhecimento, ou melhor, a ampliação do conhecimento e da aproximação das famílias. Então, essa que é uma alternativa, uma estratégia que já tem acontecido, né? As escolas agora têm trabalhado basicamente por meio desse vínculo com as famílias. Precisa, claro, deve ser ampliado e enriquecido, né? Então, a gente entende que é uma mudança que acontece agora, mas pode se tornar uma mudança de cultura, né? Uma conexão que se torne cada vez mais próxima, realmente trazer as famílias para, assim, contribuir com o desenvolvimento das crianças, né, e dos jovens. É claro que falar de aproximação nesse momento também tem uma ressalva, a gente não trata já de aproximação física por conta de todos os protocolos, né, que temos vivido, mas aproximação também por outros meios, e claro, quando tudo retornar, a aproximação também nesse aspecto presencial. E aí o terceiro eixo, né, e bastante importante, se refere às crianças, aos jovens mesmo, né, nesse retorno, partir de uma avaliação mesmo diagnóstica, que é um hábito, claro, a cada início de ano letivo, mas ter esse cuidado de ver como as crianças estão, tanto do ponto de vista intelectual como no que se refere ao seu bem-estar, né, físico, emocional. Então, quais são as condições em que essas crianças chegam, né, e partir daí para um trabalho que não necessariamente focalize a recuperação do currículo da forma como a gente tem hoje, mas de resgatar nelas o desejo de aprender, ou fortalecer esse desejo de aprender. Então, estratégias, métodos mais voltados à resolução de problemas, a desafios, a buscar as curiosidades que essas crianças, esses jovens têm apresentado, e, em especial, um alinhamento aos seus projetos de vida, também no sentido de fortalecê-los ou mesmo resgatá-los, né? E, claro, também com foco na consciência social, planetária, que todo esse contexto hoje tem proporcionado, né? Então, buscar essa aprendizagem. E um último eixo que no Escolas Conectadas é muito explorado, né? Então vem de uma trajetória, é o aproveitamento das facetas mais construtivas das tecnologias. A gente entende que esse é um momento, claro, de ensino remoto, a alternativa tem sido essa e por muitas vezes a perspectiva acaba sendo mais instrucionista, de entrega de conteúdos, porque são as possibilidades com que os professores contam nesse momento, mas nós apostamos que justamente essa aproximação ou essa apropriação inicial de contato maior com as tecnologias pode propiciar logo mais um aproveitamento de aspectos mais Tu construtivos. falou quanto lá, tu colocou a quantidade? Então, usos em que as crianças se coloquem, né, na posição de autores, que professores proporcionem essas condições, né? Então, não é exatamente o que a gente consegue nesse momento, mas nós entendemos que pode ser a base para um uso cada vez mais promissor das tecnologias do ponto de vista da autoria e do apoio para o desenvolvimento da autonomia das crianças, né? Então, diferentes usos das tecnologias, claro, sempre considerando as possibilidades e as condições que cada escola, cada rede apresenta. Então, essas são as ideias que a gente traz no primeiro momento e eu convido a Maribel para apresentá-las com mais detalhe para vocês. Boa tarde, então, pessoal. É uma alegria muito grande poder estar aqui nesse momento compartilhando com vocês algumas ideias, algumas questões sobre todo esse processo que nós estamos vivendo e como a Paty falava antes e nós já temos vivenciado também, assistido muito material, buscado muitas informações. Eu acredito que enquanto educadores, enquanto professores, esteja acontecendo uma espécie de uma revolução no nosso modo de pensar e fazer educação, porque nós já fomos desafiados a muitas coisas, mas nunca imaginamos que nós teríamos uma situação como essa. Eu digo isso pensando numa estrutura educacional que
pudesse dar conta do que nós temos como demanda hoje. A primeira questão seria no sentido mais de nós pensarmos uma educação à distância, que nós já temos várias experiências, várias pesquisas, várias histórias que aconteceram, com toda uma estrutura, tanto no momento de oferecermos o material, quanto do acesso dos professores, dos alunos, desculpa, dos estudantes. Isso seria uma realidade, né? Mas agora pensarmos a educação no momento em que nós precisamos proporcionar esse espaço de aprendizagem, nesse distanciamento físico com os nossos estudantes, sem termos, muitas vezes. E aí eu penso não vou usar para conversar com vocês a ideia de que nós tenhamos essa estrutura organizada na escola. Vou pensar numa estrutura organizada, com crianças e adolescentes com acesso à rede, com equipamentos que deem conta de trabalhar, com equipamentos que deem conta de acessar esse material, com essa estrutura e também, ao mesmo tempo, naquelas crianças que nós não conseguimos atingir de outra maneira, senão com uma atividade impressa numa cópia física. E mesmo assim, ainda temos dificuldades de chegar até a casa dessas crianças para entregar. Porque eu desconheço a realidade de atuação de vocês e toda a experiência de educação que vocês têm, mas quando eu me proponho a conversar com professores, eu sempre procuro considerar todas as realidades que nós enfrentamos. Porque se nós tivéssemos uma única realidade, que seria, bom, agora a gente vai trabalhar com o ensino à distância. Perfeito. Os professores todos têm um laboratório em casa montado, eles têm o seu escritório organizado para fazer transmissões ao vivo, para fazer aulas, enfim. Seria tranquilo. Mas não é isso que nós temos. O que nós temos hoje é uma outra questão, que é esse desafio de pensarmos a partir da nossa realidade e do que nós conseguimos trabalhar. E aí, eu penso a partir, inclusive, da minha prática e das questões Amanda, que eu tenho qual enfrentado. esse aqui, verbo? Eu estava procurando a tela aqui, mas já mudou, né? Das situações que nós enfrentamos. Desculpa. Tu volta para mim, por favor, Paty. Eu não sei Sim. se eu não estou conseguindo mover ela aqui. Esta? Não, a próxima daí. A próxima? Uhum. Quando a gente fala, é na anterior ainda, Paty. Perdão, desculpa, Maria. Pronto. Isso, desafios durante a pandemia. Então, eu fiz essa introdução um pouco para vocês entenderem de qual lugar eu estou falando e de qual entendimento que eu tenho para que nós possamos realizar essa conversa. Talvez alguns de vocês estejam pensando, não, mas não é assim que funciona, a realidade é outra, a gente tem acesso, a gente consegue. Seria ótimo se fosse assim, mas não é uma questão comum do nosso país essa possibilidade. Até porque nós temos crianças que moram muito distantes da escola. Então, olha só. A professora Glória postou essa. Oi? Pode continuar, Maribel. É que entrou uma fala, mas não era conosco. Eu achei que fosse uma pergunta, desculpa. Não. Eu estava esperando a pergunta. Desculpa. É que as pessoas às vezes não deixam o microfone mutado, não estão acostumados com a ferramenta, e aí acaba vazando. E a gente mutando, às vezes não dá tempo. Não falhou. Eu que parei de falar mesmo. Não falhou o áudio. Mas a gente fica bem tranquilo, as pessoas podem desmutar o seu microfone, fiquem bem tranquilas. Se tiver pergunta, pode, como a gente sempre pratica. Sim. Mas pode continuar, Maribel, que a gente está gostando. Pessoal, só para vocês entenderem que vocês não perderam nada, é que entrou uma fala que eu entendi que seria uma pergunta e eu parei de falar para ouvir. Que teve alguns questionamentos no chat aqui, perguntando se tinha travado. Então, não foi isso que aconteceu. Foi eu que parei de falar mesmo. Mas retomando o que eu vinha dizendo, essa questão, esse exemplo que nós vivenciamos nesse momento agora é um exemplo prático disso que eu vinha falando.
Nós até tentamos montar uma estrutura mínima e nos prepararmos para fazer isso, só que nós não estamos preparados de forma adequada para oferecer uma condição que seria com toda a sonoridade, enfim, com o cenário perfeito, porque nós precisamos, às vezes, usar de mais de uma tecnologia, que nem eu estou usando aqui o celular para poder me comunicar com vocês e o meu notebook para poder visualizar os slides e para poder olhar alguma coisa que eu preciso no chat, porque eu não consigo ler tudo no mesmo lugar, né? Então, é disso que eu falo quando eu me refiro a essa questão da limitação. E aí eu estou falando de nós, professores. Eu nem cheguei lá nos nossos estudantes, que é com quem nós precisamos nos preocupar também nesse momento. Aí, quando a gente passa para esse slide, essa lâmina dos desafios durante a pandemia, eu coloco primeiro ali a questão do isolamento social que nós estamos vivendo, independente do grau desse isolamento. Alguns talvez mais isolados, outros menos, mas enfim, o momento é esse. E assim como nós estamos vivenciando isso, os estudantes também estão, ou não, porque a gente não sabe o que eles estão fazendo, né? A ideia seria que nós conseguíssemos convencer eles a tomar cuidado, mas nós sabemos que isso não depende necessariamente de nós. Mais do que nós tentarmos comunicar, a gente também não consegue. Em função desse isolamento, nós precisamos reorganizar as nossas rotinas, porque elas não continuam da mesma maneira que eram antes, né? Nós precisamos voltar. Também, muitos de nós buscaram aproveitar esse espaço que nós estamos em isolamento para buscar formação à distância, que nós conseguimos, e antes a Denise apresentava, nós temos vários cursos que dão conta de muitas atividades e de muitas propostas que podem dialogar muito bem com esse momento que nós estamos vivendo. Porque os professores, muitos deles talvez, estejam se sentindo sozinhos nesse momento, porque não tem aquele apoio pedagógico que poderia acontecer, essa troca que muitas vezes ocorre na escola, presencialmente, e talvez não tenham se dado conta que isso poderia acontecer mesmo à distância. Inclusive, eu me propus a fazer um grupo através do Facebook, que é uma das redes sociais que a gente consegue, justamente para conversar com esses professores que estivessem a fim de conversar sobre os desafios e as possibilidades que nós teríamos na educação pós-pandemia. Porque nós estamos também esperando uma adaptação de uma legislação. Nós temos um parecer que ainda não foi aprovado do Conselho Nacional de Educação. O parecer 5 ainda está em votação. Então, nós não sabemos. Bom, digamos que a gente retorne em setembro, que é a previsão, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Certo, a gente nem sabe o que a gente vai fazer em setembro quando nós retornarmos, porque vai acontecer toda uma normativa, toda uma reorganização, e isso não só aqui, em todas as escolas. E nós não podemos, em momento nenhum, e sabemos que não é assim que vai acontecer, pensar que nós vamos continuar do ponto que nós paramos, porque não é verdade. Ô Maribel, o Marcelo Viana coloca aqui, ó, seriam necessárias capacitações para tal situação, né? E as adaptações estão ocorrendo em tempo real para os professores. Os alunos que estão acostumados com recursos digitais se adaptam mais rapidamente. Eu queria fazer uma parte aqui. Nós temos visto, a gente faz trabalho com professores, curso, nós da Digital House, nós damos curso de programação para professores. Nós formamos os professores. E acompanhamos esses professores nas escolas. Quando eles vão replicar o curso para seus alunos nas suas escolas de origem, nós fazemos a mentoria disso. Então, nós já sabemos que nós temos uma ideia de que os nativos digitais dominam as tecnologias digitais. E o que nós temos percebido é que eles têm um uso, eles consomem tecnologia digital. Então, é um uso
não autoral, um uso pouco consciente e bastante superficial das tecnologias. Então, essa adaptação aos recursos, ela pode ser rápida, mas quando nós falamos de ensino remoto, não estamos nem falando de ensino, não estamos nem falando do EAD. Quando nós falamos de ensino remoto, nós precisamos de um aluno com mais autonomia, um aluno que consiga organizar as próprias rotinas, um aluno responsável pela própria aprendizagem, um aluno mais autodidata. E o que nós temos observado é que isso não é bem verdade, né? Nos primeiros webinários a gente já começou a discutir isso, e eu perguntava, será que na situação presencial, porque os professores falavam, só 20% dos alunos fazem as tarefas propostas. E eu perguntava, será que na situação presencial era muito diferente disso? Né? Então, esse período, ele exacerbou ou revelou aspectos que talvez estivessem mascarados na situação presencial. Então, só para fazer uma parte, para a gente pensar que esses nativos digitais, será que eles são tão autônomos do jeito que a gente pensa? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Kátia, a Denise Lotito levantou a mão. Denise, você quer falar alguma coisa? Eu vi a sua mãozinha levantada ali no... Oh, ainda bem que Obrigada, você viu. querida. Não, foi um erro meu aqui. Cliquei sem querer, não sou nativa digital. Estou me atrapalhando aqui. Se os nativos digitais já não têm essa facilidade, imagine nós que não somos nem nativos. Obrigada. Imagina. Por favor, Maribel, retome. Excelente, eu acho, essa intervenção que tu fizeste, Kátia, porque é exatamente isso. Eu acredito que nós não conseguíamos perceber em percentuais isso, mesmo porque, dependendo dos alunos que tem, a gente não consegue chegar em todos eles e saber o que eles estão produzindo, agora aparece. E essa questão do ensino remoto é uma questão que precisa muita disciplina e muita organização. E eles não aprenderam a fazer isso. Porque se eles não conseguem trazer nenhuma tarefa para casa, que muitas vezes é dada com uma semana de antecedência, imagina todo o material que eles precisam dar conta agora. Por isso que eu dizia no início, todos nós fomos pegos de surpresa, porque nem os professores e nem os estudantes imaginavam que um dia eles poderiam passar por uma situação dessas. E o pior, não sei se pior ou melhor, mas enfim, eu sei que está difícil, é dar conta disso. Porque eu vejo muita gente reclamando da questão, mas como é que vão ficar os conteúdos? Mas como é que a gente vai pensar? Como é que vai avaliar? Existe uma coisa muito mais séria por trás disso, que é a questão de como nós estamos conseguindo chegar nessa criança e nesse adolescente. Porque nós, muitas vezes, não estamos conseguindo chegar. Então, nós estamos pensando que nós estamos ensinando, mas, na verdade, isso não está acontecendo. Eu até dizia outro dia para os meus colegas, eu acredito que, com esse momento, seria um momento muito interessante de nós trabalharmos os conceitos básicos, independente da área do conhecimento, mas investirmos nessa questão de raciocínio lógico, de cálculo, das 6 operações, da leitura e da interpretação. Mesmo que o professor não mande esse acesso, vocês podem... Oi? Não é uma pergunta de novo, né? Não, acho que não. Acho que a Jovelina desmutou sem querer. Tá. Então, porque assim, senão ela falaria. Ela é nossa aluna, ela nos acompanha sempre. Tá bom. Então, assim, o que a gente faz com tudo isso agora? Sim. Porque eu trabalhei muitos anos com o ensino médio, principalmente com alunos que estavam terminando o ensino médio. E me impressionava muito a dificuldade que eles tinham nessas áreas. Leitura, interpretação, escrita, cálculo. Os professores muitas vezes têm dificuldade nisso. De ler, interpretar, escrever, calcular, a não ser que seja da área que ele trabalha. Então, eu acredito que, pelas questões que eu estou analisando, tanto antes da pandemia, que tem me incomodado muito dentro da escola,
e nas diversas instituições que eu já trabalhei, em níveis de ensino, e o que temos vivenciado hoje, eu acredito que o que está acontecendo é que vai aparecer o que a gente não conseguiu fazer de uma forma muito mais intensa. Porque às vezes eu fico me perguntando como é que as crianças, como é que os adolescentes que não tinham conseguido nem se organizar antes estão dando conta. Na realidade que eu trabalho, por exemplo, nós temos pais analfabetos. Daí eu fico me perguntando como é que eu mando uma atividade para uma criança que não sabe ler e escrever e que vive com pais analfabetos e que não tem nenhum vizinho que possa ler. Porque aí a gente pensa até na rede, né, do vizinho ali que poderia dar uma mão. Mas, enfim, aí a gente volta para a questão do isolamento. Digamos que eles estivessem praticando esse isolamento social. Então, não é tão simples assim. Por Sim. isso que nós pensamos em várias questões de desafios. Ó, Então, a Maristela está dizendo assim, ó, a metodologia de ensino precisa mudar. O mesmo conteúdo não vai alcançar e nem motivar o aluno digital. Temos um mundo novo, uma nova era e uma revolução tende a acontecer na educação para inovar e acompanhar o mundo digital. E é curioso, né, Maristela e demais colegas, a gente já sabia que isso teria que acontecer, né? Nós sabíamos que do jeito que estava acontecendo não poderia continuar, mas nós continuávamos acreditando que estávamos fazendo o possível e o impossível. E estávamos, diante das condições muitas vezes que nós tínhamos, do conhecimento, da formação, porque uma coisa é certa, quando a gente faz essa preparação inicial numa graduação, e mesmo que continuemos com especializações, enfim, se nós pararmos num determinado momento, nós perdemos o fio completamente. Por quê? Porque a legislação muda, porque as demandas mudam, porque a criança, de um ano para o outro, já não é a mesma criança que eu recebo. Então, a linguagem deles muda de um ano para o outro. E se nós não conseguimos entrar nesse mundo deles para minimamente estabelecer uma relação, nós não conseguimos construir. E aí eu falava, aí quando eu aponto ali, né, de utilizar diferentes metodologias, que daí seria isso que eu já tinha dito, independente da tecnologia digital, da física, enfim. Um outro desafio que seria preservar a nossa saúde e esse de manter o vínculo com os estudantes, que é onde eu queria chegar. Os professores que tinham vínculo, eles estão conseguindo trabalhar de uma outra maneira. Eu acredito, pelo menos, que seja. Por quê? Porque essa proposta, esse trabalho, essa atividade que ele vinha desenvolvendo, ela continua num crescente, digamos assim. Então, já existia um diálogo, já existia um vínculo, já existia um canal aberto, que é onde eu coloco a questão de como a gente poderia pensar esse momento de que a gente vai ter para enfrentar depois, mas não é só o depois, é o agora também. É um pós-pandemia que também é durante pandemia. Porque isso que nós estamos fazendo hoje, se nós não ficarmos muito atentos, corre o risco de ter passado em branco. É um risco muito sério que a gente corre, de passarmos em branco, porque nós enviamos várias atividades, assim como nós passamos um ano inteiro dando muito conteúdo, e as crianças botaram o caderno fora, de um ano para o outro, eles não sabem nem onde procurar aquilo que eles não aprenderam. Então, eu sempre me perguntei muito isso. O que realmente fica? O que realmente fica do que a gente aprende, do que a gente ensina? E eu tenho encontrado algumas respostas nesses anos todos. Que esse ano eu completo 29 anos de docência, 29 anos de atuação na área da educação. O que a gente lembra é o que fez algum efeito na vida da gente, o que de alguma forma mexeu, o que marcou de alguma maneira, o que foi uma experimentação que não foi só uma exposição oral, que não foi só uma leitura de um texto, que não foi só um copiar de um livro didático. É isso que fica. E tem uma outra questão. Da mesma forma que agora a gente pode pensar, não, as crianças que têm todo o conhecimento sobre como usar a tecnologia, que sabem entrar no site, que sabem se virar, maravilha.
elas já sabiam, elas vão conseguir fazer o que precisa. E aquelas que não conseguem vão ficar, mais uma vez, excluídas do processo. Tanto tendo tecnologia como não. E é da mesma maneira que acontece quando a gente está na sala de aula, anos e anos a fio. Os alunos que têm dificuldade, as crianças que têm dificuldade, eles precisam de uma outra maneira que a gente ensina. Não adianta a gente querer acreditar que se a gente ensinar eles da mesma maneira, todos vão aprender. Mesmo porque os que não têm dificuldade, eles aprendem sem a gente estar ali muitas vezes. Sim, sim. Sim. É uma coisa talvez um pouco dura o que eu estou falando. Mas é o entendimento que eu venho tendo e é o que eu venho lendo nesses anos. Porque daí a gente pode... mas então a gente não faz nada? Faz. Porque muitos de nós estão conseguindo construir essa relação. Sim. Muitos de nós estão conseguindo fazer essa diferença. Não é que a gente não faz nada, pelo contrário. A gente tem algumas coisas aqui no chat. A Anne Francis está dizendo assim, é um desafio enorme, consiste em muita disciplina por parte dos alunos e também dos pais para apoiar, cobrar e reafirmar o valor da educação na vida de cada um. Esse é um ponto bem importante, né? E a Maria Amélia está dizendo assim, quando falamos no vínculo, em 2 meses já senti a sua fragilidade. Trabalho com... Peraí que saiu aqui, que ela completou. Espera só um segundo, deixa eu voltar. Trabalho com adolescência e eles mudam muito rápido. Já não consigo nem relembrar o rosto dos meus alunos, nem fazendo visualizações com os 40 em sala de aula. Segurança, seguindo os protocolos. Lá adiante teremos somente 15. E como vamos resgatar tudo isso? Os pais de hoje ensinam os alunos a usarem o professor Google. A maioria das escolas particulares de primeira linha aqui em São Paulo, as crianças têm 7 anos, já sabem tudo do mundo digital. O grande desafio é a mudança no ensinar. Eu queria fazer uma colocação aqui, Maristela, se você me permite. Eu fiquei pensando nisso, né? A gente está falando de metodologia, né? Mudar a metodologia e tal, mas no fundo, né, por trás da metodologia, o que de fato nós precisamos repensar, talvez seja o próprio currículo, né? Então é isso. O que fica do que nós aprendemos e ensinamos? Não é o como, mas é o quê. Que sentido tem isso? Quais as conexões que isso traz para mim? Eu faço com a minha vida? E também a minha formação primeiro em artes plásticas, né? Então, eu fico sempre pensando que o deslocamento do sujeito do papel de passivo para o papel de autor, para o papel ativo, é a partir daí que o sujeito se modifica, é quando ele mesmo constrói linguagem, né? Quando ele se transfere, ele sai daquele papel de receptor e ele é autor do processo. Aí a Maristela complementa. O que ensinar, mudança de conteúdos, é isso. É mais do que conteúdo, sabe? É o currículo mesmo. É todo o caldo cultural do qual é composto o currículo, né? Qual é o sentido da escola na vida dessas crianças? Que escola é essa, né? O quanto ela contribui para a formação dessa pessoa e o quanto a escola ouve essa pessoa, parte do princípio de pensar essa pessoa, de olhar para ela, de entender quais as relações. Quando a gente diz assim, a criança está numa casa de pais analfabetos, os vizinhos também não podem colaborar, olha a realidade social dessa pessoa. Então, qual é o impacto da educação na vida dessa criança? O quanto pode contribuir para uma mudança de estatura social até dessa criança. Então, o fato da escola continuar a olhar para as pessoas diferentes de um modo igual, contribui para o quê? Contribui para quem? E esse momento de reflexão sobre a escola, porque nós paramos, né? Paramos. Então, vamos pensar diferente, vamos tentar pensar a escola de um outro modo, né? A partir de outras bases, pensar o currículo de um outro jeito. Kátia, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Sim. Eu queria complementar essa sua fala e retomar um aspecto que a Maribel falou, que acho que tem relação com isso que está sendo dito agora.
né, a Maribel falou, o que nós vamos, né, o que as crianças vão levar desse momento, né, o que elas vão aprender, e isso não só nesse momento, né, mas é uma pergunta que deve permear a educação sempre, né, mas especialmente nesse momento em que os alunos não têm o auxílio do professor, né, porque ele está em casa recebendo atividade que ele não consegue fazer sozinho, ou não tem quem ajude, então, assim, muito menos ele poderá aprender de conteúdos do que numa situação normal da escola, né? Então, queria retomar o que a Maribel falou, que é, assim, muito mais importante do que focar em passar conteúdos nesse momento, né, em dar o currículo, é a gente focar nas competências básicas, no desenvolvimento das competências básicas, né? Só estou repetindo um pouco o que a Maribel falou para reforçar isso, né? Que eu acho que é muito importante. A gente, como educador, tem sempre aquela ânsia de vencer o currículo, né? Tem que dar isso, tem que dar aquilo. Como é que vai fazer? Os alunos vai correr o ano e eles não aprenderam, não conseguiram dar os pontos que eu tinha que dar, né? Como é que vai fazer? Vai passar todo mundo de ano? Então, acho que, assim, as competências básicas que a gente tem hoje, né, que a BNCC chancela aí para todos nós, né, que são aquelas da autonomia, da responsabilidade, valorização do conhecimento científico, né, o desenvolvimento do pensamento crítico, capacidades, competências de comunicação, por aí vai. Eu acho que são coisas que são a base de tudo, para que o aluno possa aprender qualquer conteúdo, né, disciplinar. E são coisas que a gente pode desenvolver, eu acho que nesse momento, né? Eu acho que são temas mais fáceis de desenvolver, que podem, até nesse momento, do que conteúdos do currículo específicos, exatamente. E eu acho que até muito mais fica isso para os alunos, eles vão aproveitar muito mais, porque a gente está... Essa situação de isolamento tem um componente emocional muito forte, né? Sim. Então, eu acho que é um momento que favorece o desenvolvimento dessas competências, sabe? E acho que se a gente focar nisso, a gente vai ter um ganho bom para a volta, né? Era isso que eu queria dizer. Perfeito. Obrigada. Eu nem vou dizer sonho, porque não é só sonho, é utopia que me acompanha nesses anos todos e se reforça nesse momento. Me parece muitas vezes assim, que o professor tem medo se ele não tiver escrito lá no planejamento, no registro, enfim, onde ele tem que dar satisfação do que fez, aqueles conteúdos que estavam programados no plano de estudos para aquele ano. E isso independente dessa criança ter aprendido ou dessa criança ter entendido o que foi feito ou não. Mesmo que ela tenha tido uma avaliação boa, se essa avaliação for boa, é o resultado de que realmente ele aprendeu, quando a gente sabe que não é assim. E eu nem vou abrir essa discussão da avaliação, porque eu sei que ela é complicada, mas me parece que fico com receio de assumir que dá para fazer outra coisa. E o fazer outra coisa não é não fazer nada, é fazer alguma coisa que produza sentido, sim, que realmente tem efeito e que realmente vá fazer mudança. Porque eu pensava uma outra estratégia muito interessante seria mandar atividades para casa que pudessem envolver as famílias. Existem muitos pais hoje, nós encontramos muitas situações de pais que estão enlouquecidos com os filhos em casa porque eles não conheciam os filhos. Sim. Então, nós ouvíamos muito essa questão logo que começou a pandemia, que seria uma oportunidade excelente para as pessoas melhorarem, reverem os seus princípios, enfim, para mostrarem o lado bom que elas tinham. Me parece que essa pandemia, ela veio para fazer com que nós assumíssemos quem nós realmente somos, em todos os sentidos, tanto na questão do nosso papel profissional como de ser humano. Que bom se a gente conseguir parar, que é isso que nós estamos nos propondo, para pensar isso e entender que existem possibilidades sim e que é possível sim.
Como fazer isso? Bom, aí a gente vai ter que começar a conversar, porque a gente não tem uma receita, não tem uma explicação, não tem um polígrafo que poderia dizer isso. Eu acredito que a gente construa isso na relação, inclusive entre educadores, porque essa riqueza de conhecimento, de práticas, de trajetórias que nós temos, que possibilita que nós possamos sentar com os professores que nós trabalhamos, com os nossos colegas, enfim, com quem nós tenhamos acesso, para trocar ideias e para pensar isso. Eu só quero voltar um pouquinho aqui para ver se eu não deixei passar nada, porque aí compreender que nós somos quem éramos e não voltaremos onde paramos, identificar situações, coloquei aqui como ações possíveis, que nós teremos também que pensar quem são essas crianças que vão retornar, mas como eu abri toda essa discussão para falar desse momento e o que pensar agora, que também eu acho que é uma coisa que bate forte na gente, né? Eu vou antecipar um pouco o slide que eu teria preparado para depois, que seria como essa relação se constrói, porque ela não tem que necessariamente ser pensada para presencial, para o presencial. Dá para passar o outro ali, sim, Paty. Isso, Quando eu coloco isso. A importância do outro para sermos quem somos e quem nos tornamos, né? A importância do outro para sermos e nos tornarmos quem somos. O acolhimento, a escuta, o respeito, a cooperação, a construção e fortalecimento de vínculos, a empatia e a interação dialógica. O que tudo isso significa? Eu entender que eu não estou sozinho nesse contexto todo. Que não sou só eu que estou passando por esse momento e que, quando nós retornarmos, todos nós, de alguma forma, fomos afetados por isso. Talvez não diretamente, mas de forma indireta. Nós temos situações diversas que nós poderíamos falar, tanto de pessoas que conseguiram se manter todo esse período sem abalar em nenhum momento toda a estrutura da família, toda a questão econômica e financeira, digamos assim, como nós temos crianças que estão passando fome nesse período. Por mais que tenham sido feitas várias situações, tenham sido mobilizações de todas as ordens, mas tem crianças que a gente sabe que o vínculo que eles tinham, inclusive afetivo, era na escola. Maribel, deixa eu trazer o chat de novo aqui. Tá o pessoal começa a bombar aqui, aí depois eu perco. Não vamos perder. Tem várias coisas aí que você falou e eu fiquei pensando, depois eu coloco o que eu pensei. Marcelo Viana está falando, estava pensando exatamente na questão do significado, citado pela Maribel e reforçado nesta fala da Kátia. Isso é o que faz diferença para todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. O Núncio diz, pelo que vejo, é pensar o projeto pedagógico da escola e deixar de ser conteudista. Aí a gente tem aqui, a Helenilce diz, no retorno às escolas, é importante pensar no acolhimento, não ir jogando conteúdo para recuperar o tempo perdido. A Maria Paula está dizendo assim, ó, estou lendo um livro bem interessante que fala sobre tecnologia e informação. E eu acho que é importante se perguntar sobre o aluno, mas também fazer uma reflexão pessoal, porque nós também, como professores, não temos uma boa formação quando se pensa na tecnologia como ferramenta, recurso para ensinar. Pensar em um aprendizado significativo e não só conteudista. E diante dessas falas dos professores aqui, né, presentes, eu queria retomar uma fala sua, Maribel, que você disse assim, ó, duas coisas. Você disse, tudo pode ser construído na relação também com os professores, né? E você disse também, não estamos sozinhos e todos fomos afetados pelo isolamento. A gente tem discutido isso bastante aqui, né? A importância das redes de conexões entre professores, alunos, famílias, a importância do vínculo com as famílias, que a escola nem sempre lida muito bem
com a família na escola, com essa relação da família interferindo, né? Uma visão um pouco de que a família pode estar entrando na escola sem ser convidada, mas esse é um vínculo muito significativo para a escola. Tem coisas que só a família traz para a gente e a gente não consegue saber se não for nesse contato. Então, todas essas questões que envolvem esse período, elas são, no meu entender, aí você disse assim que nesse momento talvez a gente tivesse uma ilusão de pensar que somos melhores do que realmente somos, e fiquei pensando no livro do Saramago, né, no ensaio sobre a cegueira. No momento em que as situações de exceção vão se consolidando e que aquilo que parecia impossível se torna perfeitamente possível, e aquilo que tem sido chamado de o novo normal, as relações que já eram esgarçadas ficam mais ainda. Então, a escola também está dentro desse processo. Ela também é um tecido bastante esgarçado e que a gente já remendou muitas vezes, mas agora não está dando para remendar mais. Agora ou a gente reconstrói essa escola, ou a gente repensa o currículo, ou nós vamos continuar fazendo o mesmo. Então, nesse momento que a gente tem crianças que estão passando fome, como você muito bem falou, a gente sabe que havia crianças que a única refeição do dia faziam na escola, então a presença na escola não era só para aprender conteúdos acadêmicos, mas era também para garantir a sobrevivência, e agora a gente tem crianças que nem isso tem. Então a gente tem um caldo muito diversificado de questões culturais, socioeconômicas, questões muito além, que vão muito além do estar na escola, do aprender conteúdos, né? E esse é um momento que a gente aqui, da Digital House, junto com esses professores que estão conosco constantemente, nós temos pensado bastante sobre isso, porque vai além de conteúdo. É o que está o seu slide mostrando aí, uma docência dialógica, de acolhimento, de escuta, de respeito, de cooperação, de fortalecimento de vínculos, e eu acho que principalmente de empatia, né? Enfim. Eu gostaria de dar um exemplo bem prático para vocês do que eu digo dessa questão da relação, porque eu acredito que a docência dialógica e o que eu entendo disso, até a gente tem nas referências lá, eu tenho essa concepção através do Bakhtin, que é um filósofo da linguagem, ele é da área da linguagem, mas foi um teórico que eu estudei, e ele nos fala muito isso, do que é essa relação dialógica. É eu reconhecer o outro, eu respeitar o que o outro diz, de uma forma muito simples, que eu estou dizendo, é claro, e eu reconhecer que esse outro é o que me permite ser quem eu sou, porque é através do olhar desse outro, do que esse outro me diz, do que esse outro me retorna, da forma que ele reage diante do que eu sou, é isso que faz com que as coisas aconteçam. E aí nós falamos tanto em protagonismo. Nós precisamos promover o protagonismo na educação. Esses outros todos, que eu diria que seria o professor e todos os estudantes de uma turma, eles precisam ter espaço para existir. É aí que vai se construir a relação. É nesse encontro entre esses muitos outros, com essas muitas histórias, é que vai acontecer essa relação, é que vai acontecer a aprendizagem, é que vai acontecer o espaço para construção coletiva, baseado em todos aqueles princípios que a LDB, que a base, traz, e que a LDB também já falava nessa questão do uso da tecnologia, que ela vai mediar, ela vai poder ser um recurso. A tecnologia digital ela vai poder ser muito bem-vinda nesse processo. Mas essa criança, esse adolescente, ele vai precisar saber como lidar com isso. Porque ele não pode entrar no professor Google, aí, como foi falado, e achar que tudo que está escrito ali está certo e é verdadeiro, porque não é assim que funciona. Precisa de alguém para fazer essa mediação. Sim. Precisa de alguém para perguntar. E é isso que talvez inverta um pouco a lógica. E nessa docência dialógica que eu falo para vocês, a proposta é essa. Que nós consigamos entender
que nós precisamos assumir um outro lugar dentro da sala de aula, que é parar de fazer perguntas que nós mesmos saibamos as respostas. É fazer perguntas que nos desafiem a encontrar respostas no coletivo. Essa é a questão. A gente precisa começar a pensar em perguntas, por que isso acontece? Vocês não acreditam a emoção que a gente sente vivenciando um processo desses, sem saber o que vai acontecer, porque a gente vai ter que esperar alguém dizer alguma coisa para prosseguir. Eu vou fazer uma pergunta que eu não sei o que as crianças vão responder, e a partir do que eles responderem que eu vou seguir para chegar onde eu quero, claro. Mas isso mobiliza a gente de um jeito. Ele recupera na gente aquele amor pelo trabalho, aquele amor, aquela empolgação, que muitas vezes a gente perde nas pequenas questões do dia a dia que acabam nos consumindo, porque nós sabemos que ser professor hoje não é fácil. Mas, então, assim, seria essa a grande virada que eu acredito que a gente precisaria dar. E quando a gente consegue fazer um trabalho assim, independente do nível, independente da turma que nós tenhamos ou do componente, não me perguntem como, porque é o que eu dizia, eu só sei fazer a pergunta. A gente precisa descobrir a resposta, e daí vai ser nessa interação dialógica que eu falei, é conhecendo esse lugar da onde o outro fala, é entendendo o que ele